Seja bem-vindo ao episódio 46 da série Primeiras Frases em Inglês, sua série de inglês básico, o seu alicerce de inglês, as primeiras estruturas que você está aprendendo para poder criar uma base forte para seguir depois daqui para materiais mais avançados. E você já está no episódio 46. Olha que incrível, a gente vai até os 50, você está quase no final, então segue firme, aproveita essa continuação da jornada, porque você está mandando muito bem. E nessa aula aqui a gente vai conhecer sobre uma estrutura muito peculiar da língua inglesa, uma estrutura muito particular do inglês que eu não conheço existindo assim em outras línguas, que são os phrasal verbs. É algo muito particular do inglês e aproveitando que a gente está criando aqui a sua base de inglês, esse inglês iniciante, você dominar essas estruturas fundamentais, se você dominar agora o que são, como usar e como se aprende phrasal verbs, a gente vai deletar, a gente vai destruir uma dor de cabeça que tende a causar muito problema lá na frente, quando você está no intermediário, está no avançado. Então já vamos cortar esse mal pela raiz agora, no começo, para você aprender seus primeiros phrasal verbs, entender o que eles são, como que eles funcionam e como que você vai estudar, tá bom? É verb, o nome tem verb na parada, então se trata de verbo, é uma ação. Phrasal verbs são ações, são verbos. E você já aprendeu aqui dezenas, centenas de verbos, de ações em inglês. To like significa gostar. To play significa jogar. Lembra dessas que a gente já aprendeu? To be é o verbo ser, significa ser. To go é o verbo ir. To run é o verbo correr. To put é o verbo pôr alguma coisa. Por exemplo, pôr alguma coisa em algum lugar. O verbo to try é o verbo tentar, to study é o verbo estudar, to sleep é o verbo dormir, to walk é o verbo caminhar, é o verbo andar, to begin é o verbo começar, to stop é o verbo parar. Sempre que a gente coloca o nome do verbo nessa forma padrão original, né? Parar, correr, tentar, sorrir, a gente sempre coloca com to. To run, to try, to be, to smile e assim por diante. Verbos você já conhece o que eles são, você já conhece como usar na prática, a gente já aprendeu. É só colocar, por exemplo, tentar é o verbo to try. Se eu tento, I try. Você tenta, you try. Ela tenta, she tries. A gente já aprendeu isso. Você viu que eles têm também passado. Por exemplo, I tried no passado. I slept, eu dormi no passado. I played, eu joguei no passado. Isso a gente também já aprendeu. Só que os verbos do inglês não são só verbos assim, como você está vendo aqui, que é uma palavrinha. Like, play, be, go, run, put. Existem alguns verbos em inglês que eles são como se fossem pequenas frases. Eles são formados por 2, 3 palavras. Não é só play, walk, begin. É como se fosse uma palavra só, mas formado por 2 palavras, mas formado por 3 palavras. Por exemplo, olha só. Existe o verbo to go, que você conhece que é o verbo ir. Mas também existe o verbo go on, que significa acontecer. Olha como é um sentido completamente novo. Você conhece, por exemplo, o verbo to sleep, que é dormir, você já aprendeu. Mas existe também o verbo to sleep in, que é dormir até tarde. Olha que interessante. E como que se aprende essas palavras? Como é que se aprende essas expressões, esses phrasal verbs? O primeiro passo é entender que a gente vai pegar esse pequeno bloco aqui, ó. E eu tô falando só dessa parte aqui, tá? Porque o to do começo tá lá só para colocar o verbo na forma padrão de dicionário. O que você tem que olhar agora é essa parte aqui, ó. Que aqui é sempre uma palavra, uma palavra, uma palavra. E agora estão sendo 2 palavras, 2 palavras. Pode ser 3 palavras, por exemplo, o do away with. Do away with significa jogar algo fora, se livrar de alguma coisa. Nossa, joga fora esses brinquedos velhos. Do away with those toys. Coisas assim. Você vai pegar essa pequena família, essa pequena expressão de palavras e você vai tratar como se fosse uma palavra só. A gente vai dar um sentido só para todo esse monstro aqui, para todo esse monstro aqui, para todo esse monstro aqui. Sem separar o que go significa e o que on significa. Não. A gente pega go on e trata como uma coisa só. A gente não pega o que sleep significa e o que in significa. Não. A gente vai tratar sleep in como uma palavra só. A gente não vai pegar o que do significa, o que away significa e with significa. Até porque isso não faria sentido, né? Fazer para longe com. Fazer para longe com não faz sentido. A gente pega do away with e trata como um novo sentido só. Jogar fora.
se livrar de alguma coisa. E na maioria das vezes, na verdade, você vai perceber que não tem sentido nenhum a montagem, não tem nenhum sentido o fato disso aqui ser sleep e ter o in. O in não é em algum lugar, não faz sentido, não faz mesmo. Mas a gente tem que aceitar que é um novo sentido que não importa o sentido original das palavras. E para você começar a ver isso acontecendo na prática, olha só esse exemplo aqui, ó. Take off your shoes. Take off your shoes. Tire seus sapatos. A gente tem um phrasal verb aqui, ó. Vou pintar sempre de verde para você reconhecer. Take off significa tirar, tirar algo que está no seu corpo. Tira os seus óculos, tira a camiseta, tira o tênis, tira essa pulseira, tira o relógio. É sempre take off que você vai usar. E percebe, existe o verbo to take original, que é pegar alguma coisa. Can you take that for me? Pode pegar aquilo lá para mim? Take this, pega isso pra você, leva com você. Existe o take sozinho, o sentido original dele. Mas o take off é uma nova palavra. Por que é usado off? Não importa, não tem sentido. Take off é simplesmente uma palavra nova que significa tirar, remover algo do corpo. Então, se eu peço pra você, take off your shoes, eu tô pedindo, tire os seus sapatos. Lembrando que é bem simples fazer pedidos em inglês, é só colocar a ação lá. Faça tal ação, é só colocar o nome da ação. Take off your shoes, você entende que é um pedido. Tire seus sapatos, tá bom? Olha essa. Don't give up. Não desista. Esse é um dos phrasal verbs mais famosos do inglês. O verbo to give up significa desistir. O verbo to give existe como dar. Você já conhece. Se você dá um presente para alguém, you give a present to someone, certo? Mas aqui não tem mais nenhum sentido de dar nada. É simplesmente uma nova palavra. Give up é desistir. Simples assim, tá bom? Don't give up. Então, Vinícius, está me falando que não existe o verbo desistir em inglês, assim, igual a gente tem uma palavra só para desistir? Simplesmente não existe. Se você quiser passar a ideia de desistir, você precisa desse monstro aqui, ó. To give up. Give up, ok? Don't give up, então é o pedido. Não desista. Você já conhece o don't para falar que não é para fazer um verbo. Se você quer falar para alguém, dar um pedido ou dar uma ordem falando não faça tal coisa, usa o don't. Don't give up, ok? Olha essa que interessante. What is going on? What is going on? O que está acontecendo? What is, você já aprendeu. O que está, é a palavra what, que você já conhece. Eu falo o que está going on. O que está acontecendo. O phrasal verb que a gente tem aqui é o verbo to go on. To go não é o verbo ir. To go é o verbo ir. E to go on? Acontecer. Mas não faz sentido nenhum. Eu sei que não faz sentido nenhum. Essa é a mágica dos phrasal verbs. São novas palavras criadas usando outras palavras que já existem. Go existe, on existe. Você cria uma nova palavra ali que tem um sentido completamente novo que não faz sentido algum. Essa é a magia dos phrasal verbs. Então como é que você tem que tratar? É simplesmente uma palavra nova. Vinícius, mas se eu não consigo usar o sentido de go, o sentido de on, para entender o que esse phrasal verb significa, como que eu vou saber o que go on significa? A resposta é, você simplesmente não vai saber. Às vezes dá para deduzir, às vezes é parecido, mas na maioria das vezes não dá para deduzir, porque não é a soma dos dois sentidos. Muitas vezes, na maioria das vezes não é. Então como que você vai saber o que significa? Você simplesmente não vai. Igual qualquer palavra nova para você, que você não sabe o que significa. Você não olha a palavra nova lá? Ah, o que significa essa palavra? Não conheço. Você pesquisa a palavra e agora você conhece. Phrasal verb é simplesmente uma palavra nova. Não tem mitologia, não precisa ter todo esse romance em cima do aprendizado de phrasal verbs. Simplesmente são palavras novas que você não vai saber o que significa enquanto alguém não te explicar ou enquanto você não pesquisar. Tá bom? Vinícius, mas eu já ouvi antes falar de phrasal verbs, eu vi que tem centenas, tem milhares. Como que eu consigo aprender bastante desses phrasal verbs? Porque eles são combinações de outras palavras, então você cria centenas, milhares de outras palavras. Como que você vai fazer para aprender tudo isso? Da mesma forma que você aprende vocabulário. Da mesma forma que você aprende o número de palavras que você conhece. Da mesma forma que você aprende o número de verbos normais que você conhece. À medida que você vai avançando ao longo das semanas, você vai encontrando mais e mais. É acumulativo, você vai aprendendo mais à medida que eles aparecem. Igual qualquer outra palavra. Percebeu que não existe mistério no aprendizado dos phrasal verbs? É simplesmente acumular vocabulário ao longo dos meses, igual você já faz com o inglês mesmo, com o inglês padrão, como você já está
acostumado. E o que é interessante aqui, ó? Os phrasal verbs, eles usam numa parte principal aqui um verbo que já existe sozinho, seguido de mais uma outra pecinha, geralmente uma preposição. Então existe o verbo take, mas existem os phrasal verbs com take. Take off, take over, take on. Eles usam geralmente uma preposiçãozinha mais ali para acompanhar. E quando você vai conjugar esse phrasal verb, é possível conjugar o phrasal verb no passado, é possível colocar o phrasal verb no ing, igual a gente fala do fazendo, acontecendo, o gerúndio, é possível sim. É só usar exatamente a mesma conjugação de passado ou de ing desse verbozinho principal aqui. Então, por exemplo, give up vai usar as conjugações do give. Giving up, caso você esteja desistindo, giving up. Gave up no passado, porque o give no passado não é gave. Então, gave up é como fica no passado. É só conjugar essa pecinha aqui, igual você conjugaria o verbo original dele, que usa essa parte aqui, tá bom? Por isso que o verbo to go, quando fala que você está indo, you are going, certo? Então, qualquer phrasal verb com go, vai usar going também, para falar que está acontecendo aquilo. What is going on? E aí você mexe só aqui, tá? O on continua on mesmo. Vamos lá para a próxima parte, próxima frase. Let's get on the plane. Let's get on the plane. Vamos entrar no avião. Olha o phrasal verb aqui, ó. To get on. Significa entrar, subir, numa ideia de meio de transporte. Quando você sobe no ônibus, you get on the bus. Quando você sobe no avião, get on the plane. Quando você embarca no navio, you get on the ship, ok? Você usa para esses meios de transporte grandes, ônibus, avião, barco. Eu falo esses grandes porque você não vai usar para carro, por exemplo, tá? Se você entra no carro, a gente usa o get in the car. Para carro usa get in. Para ônibus, para avião, para barco usa get on, tá bom? Você já aprendeu o let's para convidar? Então, let's, tô te convidando, let's get on the plane. Bora entrar no avião. Vamos entrar no avião. Olha como eu literalmente associo get on a uma palavra só. Não tem o que get significa e o que on significa. Get on é simplesmente uma palavra nova, tá bom? Olha esse que interessante. The restaurant ran out of soda. The restaurant ran out of soda. O restaurante ficou sem refrigerante. Até rimou. A gente tem um phrasal verb gigantesco aqui, que é o to run out of. Significa ficar sem algo, algo que você tinha e acabou o estoque daquilo. Então, olha como ele está sendo usado aqui. To run existe como verbo sozinho? Sim, verbo correr. Out existe sozinho? Sim, para fora. Of existe sozinho? Sim, ele pode indicar uma posse, como se fosse de alguém. Então, run out of é correr para fora de algo. Não, nada disso, absolutamente nada disso. É simplesmente acabar o estoque de alguma coisa. Ficar sem algo que tinha e depois esgotou. Por exemplo, ficar sem gasolina, ficar sem dinheiro, ficar sem comida, ficar sem energia, ficar sem tempo, ficar sem refrigerante, ficar sem comida. Todas essas... Comida eu falei 2 vezes, né? Todas essas ideias podem ser usadas com o run out of. E como o verbo to run, que é correr sozinho, a conjugação dele no passado é ran, assim, ó, o run out of também fica ran out of no passado, porque usa a mesma conjugação daqui. Então, the restaurant ran out of soda. Para você pegar um outro sentido, por exemplo, nós ficamos sem dinheiro, nós acabamos nosso dinheiro. We ran out of money. Pratica agora aqui nos comentários, ou no chat ao vivo, se você estiver assistindo a transmissão ao vivo. Pratica agora aqui nos comentários o run out of, ou ran out of, no passado, para falar que vai ficar sem, ou ficou sem alguma coisa. Ficou sem dinheiro, ficou sem energia, ficou sem tempo, ficou sem comida, ficou sem gasolina. Pode usar para todas essas ideias para algo que tinha e então esgotou. É importante que você fixe essa ideia aqui, run out of. Também no passado, ran out of, ou está ficando sem, running out of. Tem que tratar como uma ideia só, como uma palavra só, uma essência só, sem separar o que cada parte significa, tá bom? Enquanto isso, vamos seguindo em frente para a próxima. Eu chego no Ron, um amigo chamado Ron, que tá dormindo até 3 horas da tarde, eu falo, hey, wake up, Ron, wake up, Ron, acorde, Ron. Olha o wake up, outro phrasal verb extremamente famoso.
acordar. Levantar, quando você está deitado, quando você está dormindo, você acorda, você levanta. You wake up. Wake up, ok? O americano, ele olha para wake up e na cabeça dele, wake up é uma palavra só. E é essa a essência que eu quero que você comece a criar também, tá bom? Wake up, Ron. Wake up, Ron. Olha essa. My dog passed away. My dog passed away. Meu cachorro faleceu. A gente tem um phrasal verb aqui, ó. To pass away. To pass away significa falecer, morrer. E existe o verbo morrer em inglês. To die. Ele é mais direto, né? Die. Ele é mais bruto, ele é mais cara tapa, ele é mais técnico, ele é mais direto. Alguém morreu, someone died. Mas existe o phrasal verb pass away, que ele é como se fosse mais um pouco de eufemismo, sabe? Nossa, ele faleceu, ele foi para um lugar melhor. O pass away, ele é mais gentil, mais sensível para você falar, por exemplo, pô, seu pai faleceu, né? Você não vai chegar, pô, seu pai morreu, né? É meio bruto, então seu pai faleceu, seu pai foi para um lugar melhor. Your dad passed away. Então, pass away é usado para essa forma mais sentimental, mais sensível, mais eufemista de falar morrer em inglês, tá bom? E to pass é passar, né? Away é longe, como se fosse pro outro lado, passar pro outro lado, né? Você consegue imaginar esse sentido. Dá mais ou menos pra gente criar uma história aqui em cima. E como pass no passado é past, igual isso aqui, ó, olha a pronúncia. Past. Past. E não passed. Não é passed. Eu tô pronunciando past, você tem que entender que é past. Eu não falei passed, então não coloque E nessa pronúncia. É simplesmente past. Past. Passed away. Passed away. Se você mesmo depois de eu dar essa sugestão, você ainda pronunciar passed away, significa que você tem dificuldade de ouvir o meu som e aceitar que o som é diferente da forma que está escrito. E você precisa perder essa resistência. O inglês é escrito de um jeito e falado de outro. É assim mesmo. Então tem um E lá, eu sei, mas não é falado passed. Perde essa resistência. Fala past. Past. Vai fazer muita diferença na sua pronúncia isso, tá? Então, my dog passed away. Meu cachorro faleceu. É um phrasal verb aqui, tá? E tá escuro aqui, aí eu peço pra você, hey, turn on the lights, please. Turn on the lights, please. Acenda, ligue as luzes, por favor. The lights, please, é uma parte super fácil da frase, né? As luzes, por favor, isso você já conhece. Mas, no começo a gente tem um phrasal verb. Turn on, turn on, turn on, acenda. Turn on é o ligar, o acender, tipo um aparelho eletrônico. Ligar o computador, ligar a TV, ligar a luz, ligar o abajur. Você não vai usar o turn on para ligar para alguém. Ah, vou ligar para minha mãe para conversar com ela. Não é turn on. Aí é call, to call. Cuidado para não deixar o português te atrapalhar aí, tá bom? Turn on é para acender e ligar um dispositivo eletrônico. O contrário dele, quando você desliga, é turn off. Aí é desligar. Não é desligar o telefone, tipo, tchau, vou desligar, tá? Beijo. Turn off. Não, não é isso. Turn off é para desligar um aparelho eletrônico. Se você turn off your phone, é porque você está desligando ele, você está deixando ele desligado. Você apagou o celular. E turn off the lights é se você apaga a luz. Turn off the TV é se você apaga a TV. Você já viu isso no botão do controle? Turn on e off. Já viu? On e off. On e off. Ligado, desligado. Justamente daí, tá bom? Então, pra gente terminar essa parte aqui, turn on the lights, please. Ligue as luzes, por favor. Olha o que essa frase aqui diz. Let's work out at 5. Let's work out at 5. Vamos nos exercitar às 5. Espero que seja 5 da tarde, não 5 da manhã, né? Porque, pelo amor de Deus. To work out é um phrasal verb. Significa exercitar, de academia, fazer exercício, malhar, né? Levantar peso, fazer push-ups, fazer flexões, esse tipo de coisa. É coisas relacionadas à academia, a malhar. Workout tem o sentido original das palavras work e out. Bom, to work é trabalhar. Out é pra fora. Workout é trabalhar pra fora? Não.
Workout é malhar, sabe? Vai entender. Não faz sentido mesmo, você simplesmente tem que aceitar como uma palavra nova. E aí, let's é o convite. Let's work out. Vamos lá malhar, bora nos exercitar. At 5, às 5. A gente usa at para marcar um horário, tá? Às 10, at 10. Ao meio-dia, at noon. Noon é a palavra meio-dia. Às 11, at 11. Às 8, at 8. Às 5, at 5. Você pode especificar se é da manhã ou da tarde, colocando at 5 a.m., caso for 5 da manhã, ou at 5 p.m., se for 5 da tarde, tá bem? E pra gente finalizar, essa aqui diz: You made up that story. You made up that story. Você inventou essa história. O verbo to make up, olha que interessante. To make up significa inventar no sentido de inventar uma mentira, inventar uma história. Sabe quando você inventa uma desculpa, por exemplo, não posso sair hoje, eu tô doente. Aí você inventa uma desculpa só porque você não quer sair. You make up an excuse. You make up a story. You make up a lie. Você inventa uma mentira, inventa uma desculpa. É para isso que é usado o make up. O verbo to make up. E o que a gente tem nos sentidos originais da palavra? To make é fazer. Up, para cima. To make up é fazer para cima? Não. Make up é inventar, nessas aplicações aqui que eu te trouxe. Se o passado de make é made, qualquer phrasal verb que usasse make ficaria made no passado também. Por isso que fica You made up that story. You made up that story. Essa história aí, ó, você inventou essa história. You made up that story. E é muito interessante você aprender como esses phrasal verbs são usados, porque você perde aquela parada do quero traduzir do português para o inglês. Você inventou essa história. You invented that story. Você usaria o invented, porque você pensa que o verbo to invent, que é inventar, sempre vai ser usado igual você usa o inventar do português. Mas o inventar do verbo to invent é no sentido de invenção física. Uma máquina, uma ideia, um projeto, uma parada mais física. Enquanto o make up é o inventar um conto, uma mentira, uma desculpa, uma história, que é algo abstrato, né? E você começa a pensar como o americano pensa quando você conhece que é made up that story e não invented that story. Vinícius, mas e se eu falasse invented that story? Vai ser entendido? Vai. Se eu ouvir alguém falando invented that story, eu vou entender que inventou essa história? Vai. Não tem nenhuma proibição aqui. Não tem nenhum, se você usar invented ou se você vir alguém usando invented aqui, é porque tá errado, é porque é proibido. Não tem nada disso. Só que você abriu a sua mente agora. Você deixou de ser uma pessoa mais limitada, que só via pra qual é a palavra parecida com o português que eu vou usar aqui para poder montar a frase em inglês. Você saiu disso e foi pro como o americano de fato falaria essa frase de forma natural. De uma forma que é contra-intuitiva, porque é diferente do português. E eu quero pensar dessa forma contra-intuitiva, igual eles pensam, de uma forma bem natural, sem ficar preso no sentido de português. Você está passando para esse ponto. E phrasal verbs são ótimos para isso, porque eles são tão diferentes da nossa língua. Não existe phrasal verbs em português. A gente não tem esse conceito de que junta duas palavras assim e cria um terceiro sentido. Ah, isso é importante. Você não inventa phrasal verbs não, tá? Você não sai junta esse com esse para criar um novo. Não. Você não inventa nada. Eles já existem. Os phrasal verbs já existem. Você só vai encontrando eles à medida que você vai avançando. Você não sai criando phrasal verbs juntando verbo e preposição. Você não necessariamente vai criar um existente. Isso não existe, tá bom? Você só usa os que você encontrar. Não existe processo criativo nos phrasal verbs. Eles já existem. Combinado? O que é uma boa notícia, né? Significa que você não tem que raciocinar muito. Só tem que repetir o que eles já usam. Então, esses são os phrasal verbs. Espero que você tenha gostado de ter conhecido eles agora. Lembra, não tem segredo. É igual a qualquer outra palavra nova. Você não vai saber mesmo o que significa, a não ser que você aprenda aquilo. Aprendeu? Adicionou no vocabulário. E aí você vai aprendendo mais e mais ao longo das semanas, ao longo dos meses. Não tem segredo mesmo aqui. Aceita que o sentido muitas vezes não vai fazer sentido. Aceita que tem muitos phrasal verbs até que são usados em 2, 3, 4 casos diferentes, o mesmo phrasal verb. O próprio to go on. Go on é acontecer, mas pode ser também continuar, tem essas paradas que acontecem também. Então se você quiser ir a fundo nos phrasal verbs, tem algumas sugestões que eu posso te dar, tem algumas aulas minhas aqui no canal do YouTube que são focados
em phrasal verbs. Eu já fiz sobre o look up to, que é um phrasal verb, já fiz sobre o get along, já fiz sobre o take off, já fiz sobre o put away, já fiz sobre o keep up with, você pode assistir aqui também. Enfim, já fiz várias aulas com phrasal verbs que você pode assistir. Já fiz sobre o find out, muita aula boa com phrasal verbs. Se você quiser olhar aqui no canal, só pesquisar essas aulas que você vai ver algumas aulas focando em alguns phrasal verbs, tá bem? Mas, de qualquer forma, você deu o seu primeiro pezinho na água para conhecer essas estruturas. A gente se vê agora no episódio 47 da série Primeiras Frases. Meu Deus, 47. Já tá muito na reta final. E se você aprendeu coisas novas aqui, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo para não perder as próximas. Vai ser importante você receber essas notificações, receber esses avisos. Então se inscreve aqui clicando no sininho para não perder as próximas. E a gente se vê agora no episódio 47 das Primeiras Frases. E pode deixar qualquer dúvida aqui embaixo, caso tenha ficado alguma, tá bom?